Olá pessoal, vamos continuar com o nosso estudo de função. Bom, nesta videoaula, pessoal, a gente vai corrigir, comentar, a correção de alguns exercícios do livro de vocês, tá? Eu chamo de correção comentada. Eu estou lá na página 45 do livro, né? Está aqui, tá vendo? Ok, certo? Dá uma olhadinha aqui. Página 45, inclusive lá nos slides, em um deles, eu não estou com eles aqui agora, eu proponho a resolução dessas questões, desses exercícios, ok? Lá, página 45, tá? Vamos lá então? Então, ao corrigir e comentar esses exercícios, alguma coisa que ficou faltando, tá? E eu vou pontuando para vocês. Questão número 8. Olha que tranquilo que essa questão, pessoal. Uma coisa que vocês têm que aprender é ler o enunciado do problema, da questão, para saber o que tem que ser feito. Tá? Então, aqui, ó. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam os elementos dos conjuntos A e B. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Dois conjuntos, o A e o B, e uma relação entre eles. Ó. Os elementos do conjunto A se relacionando com os elementos do conjunto B. A flecha, ou a seta, está nos mostrando isto. Tá? A flecha. Aqui ele coloca os pontos assinalados. Então, esses pontos aqui estão representando elementos. Professor, mas não tem número. Sim, aqui o objetivo não é esse. É só para saber, analisando as flechas, se esta relação é ou não é uma função. É só isso, só para verificar. Ok? Você pode escrever que é uma função. Sendo uma função, é ou não é, né? Sendo uma função, pessoal, a gente chama a relação de função. Então, antes de ser uma função, é uma relação de A em B. Por quê? Porque os elementos do conjunto A têm um vínculo com os elementos do conjunto B. Tem uma ligação entre eles, tem uma relação. Mas essa relação é uma função. Então, vamos lá. Já faz 3 videoaulas que eu estou falando a respeito disso, ok? Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Esse elemento se relaciona com esse. Esse elemento se relaciona com esse. E esse com esse. Aí eu tinha comentado, professor, eu não estou vendo os números. Não precisa de número aqui, ok? É só olhar o ponto, que está representando um elemento lá do conjunto A, olhar um ponto do conjunto B, que está representando o Y, e ver, através da flecha, quem se relaciona com quem. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Todos os pontos daqui, então todos os elementos do A se relacionam? Sim. E com apenas um? Sim. Então, o X se relaciona, todos eles, e com apenas um Y. Portanto, esta relação é uma função de A em B. Isso é função de A em B. Função de A em B, pessoal, tá? Pode também ser abreviada assim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, né? F de função, 2 pontos, A em B. Essa setinha aqui. Toda vez que você vê essa notação, está escrito que existe uma função de A em B. Tranquilo? Então, é para verificar. Ele pediu para verificar e eu verifiquei. Eu vou escrever aqui, tá? É função. Pronto. Vou escrever. De A em B, claro, ok? Aqui. Olha que interessante aqui. Esse é um elemento, esse é um elemento, esse é um elemento. Esse se relaciona com esse. Esse se relaciona com esse. E esse se relaciona com esse. É uma função? Pensa um pouquinho. Responde. Não? Sim? Sim, pessoal, é uma função. Por quê? Porque todo x que pertence a A se relaciona com um y que pertence a B. E somente com um. Ó. Este só se relaciona com esse só se relaciona com esse e esse só se relaciona com esse. Só, mas esse daqui não importa, é aqui que você vai olhar, não é aqui. Ok? Todo x que pertence a tem que se relacionar. E acontece com esse e com esse. E só com um. Saem 2 flechas desse aqui? Não, só se relaciona com um.
Saem duas flechas desse aqui? Não. Então ele só se relaciona com um. Está mostrando com quem ele se relaciona. Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, pessoal. O elemento do X tem que ser fiel. O elemento do A, né, do conjunto A, o X tem que ser fiel. O Y não. Esse tem que ser fiel. Então é uma função? Sim. É uma função, ou é função. Pronto. Então é uma função de A em B. Então aqui ó, eu tenho um f de A em B. Se quiser escrever assim, ó. Tá bom? Esse esquema aqui é óbvio que é não, né, pessoal? Só, mas todos se relacionam. Ok, todo X se relaciona. Mas esse carinha aqui não é fiel, ó. Esse não pode. Esse X aqui se relaciona com dois Y. Não pode. Todo X que pertence a A tem que se relacionar, mas com apenas um Y que pertence a B. Então, não é função, tá? Vou colocar aqui, não é. Não é função de A em B. Tranquilo? Não sei se está aparecendo aqui, pessoal, tá? Não é por causa desse carinha aqui. Então, se eu tivesse que justificar, ele não pediu para justificar. Se tivesse que justificar, eu faria. Porque existe X que pertence a A, que tem dois correspondentes Y que pertencem a B. Não pode. E aqui? É uma função? Esse se relaciona, e só com um. Esse também. Mas esse não se relaciona. Então, por causa desse cara aqui, ó, esta relação não é uma função, tá? Então, não é função. Tudo bem? É isso. Então, por que não é função? Porque existe X que pertence a A, que não tem correspondente Y que pertence a B. Quem é? Esse carinha. Que não foi dado nome a ele. Não importa. Entenderam, pessoal? Questão número 9. Vamos lá? Em cada caso, esse daqui, tá? São os casos que estão representados em diagrama. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B. Você vai verificar. Ele me deu, agora sim, me deu o conjunto A, me deu o conjunto B. E em caso afirmativo, quer dizer, se for uma função, dê uma possível lei que define uma função. Agora você vai descobrir a lei que faz o X se relacionar com o Y. Bem, vamos ver então. Deixa eu pegar aqui um rascunho, tá? Para a gente poder fazer aqui. Vamos lá. Então, eu já tenho os esquemas prontos, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho o conjunto A, menos 1, 0 e 1. Aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Tá aparecendo aí? Tá. E aqui eu tenho o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui tem a relação, ó. O menos 1 se relaciona com o menos 1, o 0 se relaciona com o 0 e o 1 se relaciona com 1. Eu uso muito esse termo se relaciona. Mas eu posso dizer que ó, o menos 1 se corresponde com menos 1, o 0 com 0, o 1 com 1. Ah, então, o menos 1 se comunica com menos 1, o 0 se comunica com 0 e assim. Então, é uma função? Sim, é uma função. Por que é uma função? Porque todo x que pertence a A se relaciona com um e somente um y que pertence a B. Então, é uma função. Vou colocar aqui, tá? É função. Eu estou numa posição meio ruim para escrever. Em caso afirmativo, dê a possível lei. A lei, pessoal, é aquela fórmula, aquela orientação matemática. Por que o menos 1 se relaciona com o menos 1? Quem é que mandou ele fazer isto? A lei. Então, lá para escrever a lei, eu já fiz isso lá no TAX, já fiz isso em várias situações. Para escrever a lei, eu chamo o carinha daqui de x e o carinha daqui de y. Tá? Então, o que é que eu faço com o x para encontrar o y dele? Então, ó, com quem que o x se relaciona? Com o y que é igual a ele.
Então, qual é a lei? O y é igual a x. A relação existe entre o x e o y. Mas com quem que o x vai se relacionar? Por que não se relaciona com menos 2? Ele está se relacionando com quem? Com menos 1. Ó. Está se relacionando com um cara que é igual a ele. Então, quem é o y do x? É um cara que é igual a ele. Então, o y é igual ao x. Quem que é o y desse x? Ele mesmo. Quem que é o y desse x? O 1. Então, esta é a lei. Lei, fórmula, expressão, orientação matemática. Bem? Letra B, vamos lá. Menos 1 se relaciona... Opa! O 0 não pode se relacionar com 2. Então, isso aqui não é função, tá? Então, não é função. Então, se não é função, pessoal, não tem lei. Tá? É só em caso afirmativo, se for função. Como não é, parou aí. Vou tirar isso aqui que está atrapalhando. Aqui. AB, menos 1 com menos 2, 0 com 0, 1 com 2. É uma função? É uma função. Vou colocar aqui. É função, sim. Certo? Mas com quem que o x se relaciona? Tem que escrever. Tá? Então, o x está aqui, o y está aqui. Sempre que você vai escrever a lei, pessoal, você coloca assim, o y, que é esse carinha aqui, é igual a quê? O que é que eu tenho que fazer com o x? Que operação eu efetuo com ele para dar o y? Multiplico por 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Então, com quem que o x se comunica? Com quem que o x se relaciona? Com o dobro dele. Então, quem é o y? É o dobro do x. Então, y é igual a 2 vezes o x, ó, 2x. Entendeu? 2 vezes o elemento x me dá o elemento y. Aqui é uma função? Não é, né, pessoal? Por quê? Porque o menos 1 está sem se comunicar. Menos 1 não tem correspondente. Então, não é função. Ok? Então, se não é função, não é lei. Não é função. Claro que não é função de A em B. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão número 10. Tá, a questão número 10 vai dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos lá. É bem interessante. Praticamente vai ser a última que eu vou fazer, tá, pessoal? Antes da nossa atividade avaliativa. Então, tem bastante coisa para estudar. Vamos entender aqui, ver se dá tempo. Se não der tempo, eu faço aqui os itens que dá para eu fazer. Ele me deu 2 conjuntos, ó, sendo A e B. Claro que se eu não tenho 2 conjuntos, eu não vou ter relação. Se eu não tenho relação, eu não tenho função. Então, a primeira coisa que tem que existir são os 2 conjuntos. Ok? Então, eu vou fazer esquemas, tá? Vou fazer aqui os diagramas. Então, ele me deu o conjunto A, conjunto B. Está um pouquinho apagado aqui, mas acho que dá para ver. Verifique em cada caso se a lei dada define a função de A e B. Então, agora ele me deu a lei da função. Professor, o que é isto? F de x igual a 2x. Gente, f de x é o y, que é função do x. Vou falar um pouco sobre isso. Então, o que eu vou fazer para verificar se é uma função ou não? Eu vou fazer o esquema com diagramas, tá bom? Então, eu vou responder aqui a letra A. A letra A diz que o f do x, a função do x, é 2 vezes o x. Igual esse que eu acabei de fazer, ó, o y igual a 2x. Mas aqui o senhor colocou y, aqui veio f de x. É a mesma coisa, pessoal. Por quê? Aqui, ó. Vamos voltar ao que eu falei na aula passada. Isso aqui não é uma função? Lá no vídeo passado. Então, o que esse cara aqui é desse? Esse aqui é função desse. E esse daqui é função desse. E esse daqui é função desse. Então, quem é esse 2? É o f do 1. Posso escrever assim, ó. F do 1 é igual a 2, ó. Então, quem é esse y? É o f do x.
Então, quando você vai escrever a lei, no lugar do y, você pode colocar f de x. Escreve assim, ó. Então, f de x é igual a 2x. Entendeu? Então, escrever y igual a 2x, mas eu vou escrever a função do x é aquele número que eu obtenho pegando o x multiplicando por 2. Bom, vamos lá então? Então é isto. Você não gosta de escrever assim, você pode escrever assim, então, ó, y é igual a 2x. Tá? Então vamos lá, letra A. Então eu vou fazer aqui uma figura para o meu conjunto A e uma figura para o meu conjunto B. Ele pediu para fazer assim? Não, ele não pediu. Eu estou fazendo para mostrar para vocês que é uma forma de vocês interpretarem. Quais são os elementos do conjunto A? Menos 1, 0, 1 e 2. E do conjunto B? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Continua aqui, tá, pessoal? 3 e 4. Vou colocar os pontinhos aqui para as flechas não se perderem. Qual é a função? Então lá, com quem que o x se relaciona? Então, o y, que é esse carinha daqui, eu chego nele pegando o x multiplicando por 2. Ó, y é igual a 2 vezes o x. A função do x é o dobro dele. Por que dobro? Uai, quando eu multiplico por 2, estou calculando o quê? O dobro. Função do x, então, quem que é o x aqui? Menos 1. Então, quem é a função dele? Assim, ó, quem é o f do menos 1? Quem é a função do menos 1? A função do menos 1 é 2 vezes o menos 1. Precisa fazer cálculo, pessoal? Vai de cabeça. Quanto que é 2 vezes menos 1? Menos 2. Então, com quem que o menos 1 vai se relacionar? Com a sua função, que é o menos 2. Entenderam? Próximo x, 0. Então, quem é a função do 0? A função do 0 é 2 vezes 0. Quanto que é 2 vezes 0? 0, né, pessoal? Vai colocar 2. Você tem 0 real. Multiplica por 2, vai ficar com 2 reais. Então, 0, de acordo com essa lei, se comunica com quem? Com 0. Por quê? Porque o f do 0, segundo a lei, é 0. 1 significa que o x vale 1. Então, f de 1 é igual 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é quanto? 2. Então, significa que esse 1 se relaciona com quem? Com 2. Então, o que esse 2 aqui é do 1? Esse 2 é a função dele. Esse 2 é a imagem dele. Então, eu posso escrever que f de 1 é um 2. Então, como é que eu encontro a função do número? Usando a lei. Então, qual é a função do 2? A função do 2 é alguém que está aqui. Então, isso aqui é o x. Ó. Função do 2 é igual 2 vezes 2, porque o x é 2. E 2 vezes 2 é quem? 4. Então, 2 se relaciona com quem? Com 4. Vou escrever aqui, ó, f de 2 é igual a 4. Ok, pessoal? Não estou fazendo conta escrita aqui, porque é óbvio. Pronto, então, a lei da letra A faz esta relação aqui entre A e B. Aí vem, verifique em cada caso se a lei define uma função. É uma função? Sim. Por quê? Porque todo x que está aqui, a gente conseguiu encontrar aqui no conjunto B alguém para ele se relacionar. Ah, mas sobrou menos 1. O que tem que sobrou menos 1? O que não pode sobrar é aqui. Então, sim, é uma função. É função, tá? Pronto, é função. Pronto. Só isto, pessoal. Ah, lembrando, então lá. Esse carinha aqui, esse menos 2, ele é um y? Claro, ele está no conjunto B. E esse menos 1 é um y? Claro, ele está no conjunto B. Todos os elementos que estão no conjunto B, a gente chama de y. Mas o menos 1 é um f de x? Não, pessoal. Esse menos 1 é um y que não é f de x. Por quê? Porque ele não é função de ninguém.
Esse menos 2, ele é um f de x? Sim, ele é o f do menos 1. Tá? Vou até colocar uma setinha aqui, só para explicar para vocês. Quem é esse menos 2? Ele é o f do menos 1. Quem que é o 0? Ele é o f do 0. Quem é o 2? É o f do 1. Quem é o 4? É o f do 2. Quem é o 3? Não é f de ninguém. Ele é simplesmente um y. Tudo bem? Entenderam? Então, se eu vou fazer com todas, vamos para a letra B? Vamos lá. A letra B, pessoal, a lei é o seguinte: f de x é igual a x ao quadrado. Ou, se você preferir, y é igual a x ao quadrado. O que significa isto? Que para você encontrar o correspondente do x, que é o y, o que é que você tem que fazer com o x? Elevá-lo ao quadrado. Pega o x, eleva ao quadrado. O resultado que você encontrou é o y. Portanto, é o número, é o elemento do conjunto B com quem o x vai se relacionar. Tranquilo? Eu vou fazer o diagrama para visualizar. Ok? E os conjuntos são os mesmos, tá? Não mudou o conjunto, pessoal. Pronto. Vou colocar aqui os pontinhos para as flechas não ficarem perdidas. O que eu vou fazer com x agora? Eu vou multiplicar por 2? Não, a lei anterior pedia para eu multiplicar por 2. Agora está pedindo para eu elevar ao quadrado. Vamos lá. Quem é a função do menos 1? Então, a função do menos 1 é o menos 1 elevado ao quadrado. Vou fazer só um aqui, tá? O f do menos 1, então o meu primeiro x é o menos 1, é igual ao menos 1 elevado ao quadrado. Ó. X é menos 1. E menos 1 elevado ao quadrado, pessoal, por favor, hein? Tá? Estou elevando ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar ele com ele mesmo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, então dá 1 positivo. Então, com quem que o menos 1 se relaciona? Com o seu quadrado, que é 1. Então, menos 1 se relaciona com 1. Agora, o meu próximo x é o 0. Com quem que o 0 vai se relacionar? A função do 0, que é um carinha que está aqui, é ele ao quadrado. Mas 0 ao quadrado é o quê? 0, né, pessoal? 0 vezes 0, 0. A gente tem que dominar a matemática básica, hein? Tá bom? 1. Função do 1 é 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é o quê? 1. Então, 1 se relaciona com 1 também. Ao menos 1 se relaciona com 1 e 1 se relaciona com 1. Isso não tem problema nenhum. O 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a função do 2, quem é? Esse 4 aqui. Então, 2 vai se relacionar com o seu quadrado. Eu estou em uma posição ruim aqui. Pronto, pessoal. Obedeci a lei, fiz a relação, mostrei com quem cada x se relaciona. Eu acho que está claríssimo. Não é o x que escolhe, não é a gente que escolhe, é a lei. Por isso chama-se lei, tem que obedecer, tem que fazer o que ela está pedindo. E esta lei é uma operação. Ela envolve operações matemáticas. É uma função? Sim. Todo x que pertence a se relaciona. E se relaciona com apenas 1. Esse se relaciona só com 1, só saiu uma flecha dele. Se saiu só uma flecha dele, quer dizer que ele só se relaciona com 1. Esse também, esse também, esse também. Portanto, é uma função de A em B. Tá bom? Vamos para a letra B. O que é a letra B? Letra B eu já fiz. Letra C. Ó. F de x igual a 2x mais 1. Vamos lá? Letra C. F de x igual a 2x mais 1. Tudo bem, pessoal? Vê se dá tempo, rapidinho. Então, mudou a lei. Não mudou, não mudaram os conjuntos, tá bom? Então, aqui o nosso conjunto A, aqui o nosso conjunto B. Aqui esqueci de colocar, né? A, B, pronto.
Então, quem que eu tenho aqui? Menos 1, 0, 1, 2. Aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Os pontinhos para que as flechas não se percam. E aqui. Vamos lá? A lei, pessoal, agora é esta. Ó. Se você quiser escrever assim, y igual a 2x mais 1. Vocês vão ter que fazer isto, tá? Na atividade avaliativa de vocês. Por isso eu estou apertando aqui. Então, eu vou descobrir com quem cada x se relaciona. Quem é a função de cada x está aqui. Só obedecer. Ó. A função do x é igual a 2 vezes ele mais 1. Então, você pega o x, multiplica por 2 e soma com 1. Vou fazer aqui alguns. Então, quem é a função do menos 1? A função do menos 1, ó, troquei o x por menos 1. A lei é geral. Nesse caso, o meu x é menos 1. Vai ficar 2 vezes o menos 1, tá aqui a lei, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, você deve 2, paga 1, fica devendo 1. Significa que a função do menos 1, quem é? Menos 1. Tudo bem? Então, com quem que esse menos 1 se relaciona? Com o carinha lá do conjunto B, que é igual a ele. Ok? Vamos fazer o outro. Vou fazer cabeça agora, hein? Ó. 0. Função do 0 é 2 vezes 0, que é 0. E 0 mais 1, 1. Então, com quem que o 0 se relaciona? Com o y, que é igual a 1. Pronto. E o 1? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, 1 se relaciona com quem? Com 3. E o 2? 2 vezes 2. A função, vou fazer aqui. Ó. A função do 2 é igual a 2 vezes ele mais 1. Só que 2 vezes 2 dá o quê? 4. E 4 mais 1 dá quanto? 5. Então, a função do 2 é igual a 5. Então, com quem que o 2 se relaciona? Com 5. Opa, não tem 5 aqui. Então, o 2 ficou sem correspondente. O 2 não encontrou o y dele. Sobrou. Pode? Poder pode, mas isso não é função, tá? Então, não é função. Tranquilo, pessoal? Tá? Pessoal, não vai dar tempo de fazer o outro, tá? Eu vou parar aqui. Tem 5 videoaulas falando só desse assunto, tá? Eu tenho mais, acho que 2 ou 3 prontas, eu vou colocar para vocês. Nessas outras 2, eu estou resolvendo problemas do livro também, mas são problemas mais adiantados um pouquinho, tá bom? É isso, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Ficou faltando a letra D, que aparece módulo aqui, mas infelizmente não vai dar tempo, porque eu já estou com 29 minutos já nesse vídeo, não dá para eu fazer, tá bom? Até mais, pessoal, bons estudos, tchau, tchau.